Boa tarde, eu sou a Vitória, sou aluna de Medicina Veterinária da Unibrasil e hoje eu estou com o Prof. Caio. A gente vai conversar sobre a teoria do elo. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? Sempre uma honra poder estar aqui, a gente poder conversar um pouquinho sobre temas relacionados à medicina veterinária. E o assunto de hoje é a teoria do elo, né? Que a gente vai comentar, integrar aí a nossa conversa falando sobre bem-estar, maus tratos, né? A importância do animal na sociedade. E é muito legal poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Por nada. Obrigada por aceitar. E esse tema ele anda sendo bem mais abordado agora, nesses últimos tempos, por causa da visibilidade, né? Do que até a gente estava comentando antes, né? A importância que o animal tem na família, considerando aí que hoje, de uma maneira geral, e isso não é um panorama do Brasil, né? É uma visão mundial. Inclusive o Brasil ele demorou um certo tempo para poder adotar e praticar práticas de bem-estar animal e legislações animais e, enfim, que valorizem o animal não humano, que é exatamente você tirar o cachorro e o gato do quintal e colocar para dentro de casa. Seria integrar o animal doméstico como um membro da família. E aí isso é legal, porque a gente começa a entender que os animais eles têm sentimento, emoção, dor, medo, angústia, prazer, satisfação, alegria, felicidade, né? E a teoria do elo vem mostrar pra gente, vem escancarar pra gente como que a gente tem tratado os animais, né? E não sei se eu posso continuar falando também, ou se a gente vai fazer a base de perguntas, né? É a questão do... Quando a gente começa a fazer uma análise retrospectiva, histórica, será que os animais eles sempre foram bem vistos na humanidade? Né? O ser humano ele sempre utilizou o animal para alimento, para atração, para esporte, para companhia, mas o animal, eu quero dizer assim, o direito do animal, né? O animal como o centro, não o ser humano lá e o animal para poder satisfazer a gente. Mas será que o animal, o bem-estar, a criação dele, o sentimento dele era valorizado? De repente a teoria do elo está aqui para mostrar que não, né? Os animais quase sempre sofreram vários tipos de violência ao longo da nossa caminhada em conjunto, né? Sim, né? Tanto é que a teoria do elo foi criada, foi começada a estudar por causa dos homicídios mesmo. Foi em 1963 que um pesquisador começou a pesquisar, que ele foi em uma prisão e pegou 100 prisioneiros que foram presos por homicídio para estudar. E esses prisioneiros, eles tiveram 3 coisas em comuns. A primeira era o xixi. Eu não lembro o nome. O xixi. Fazer um xixi na cama, né? Na puberdade. Isso. Crianças têm o costume de fazer xixi na cama, né? Idosos também podem ter. Principalmente quem tem aí problemas de incontinência, é normal. Mas o que esse pesquisador ele alegava, ele trabalhava, a tese dele foi baseada em quando você entra na puberdade e você continua tendo o comportamento de fazer xixi na cama. Esse é o primeiro sinal da teoria. Tem algo errado. De que alguma coisa pode estar errada relacionada à violência. Né? Incluindo aí, considerando que o público, quem estava condenado ali, eram pessoas que foram presas, encarceradas por homicídio. E aí, né, matar uma pessoa, ter essa coragem, ter essa vontade, já é uma coisa muito mais... Você já passou por várias etapas de violência, de agressão, de perversão, e no final... evolui para o homicídio, evolui para matar uma pessoa, né? E com certeza a violência com o seu animal doméstico está inclusa nesse meio, né? Acredito, até porque a gente estuda sobre a criminologia, ninguém vai matar uma pessoa de cara, ninguém entra para violência, ninguém entra para essa vida marginal matando uma pessoa, né? Geralmente ela escala na criminologia. Então ela vai violentar, ela vai abusar um animal, depois ela vai violentar uma criança e depois ela evolui para um adulto funcional, né? E também nem sempre tudo envolve agressão física. Então tem o furto, tem o roubo, tem o estelionato, tem a mentira compulsiva, e aí depois, quando
do trajeto. Todo esse trajeto ele perde a graça, a pessoa ela tá desafiada a matar outra, né? Ela se sente no direito e no dever de fazer justiça na cabeça dela com as próprias mãos, né? Sim. Isso é um problema. Só para considerar. Isso não é um comportamento normal, né? Sim. Tanto é que foi listado como um dos problemas. O segundo era alguém que eles tacavam fogo nas coisas por diversão. E o terceiro hábito que todos eles tinham em comum era agredir, serem cruéis com animais, né? Ou seja, quando eu pego o perfil de um homicida, de uma pessoa que mata pessoas, a princípio teriam 3 características em comum, né? Que é o fazer xixi na cama, a partir da puberdade, não é na primeira infância, é o desejo, a vontade, o interesse em incendiar as coisas para ver destruir, para ver queimar, né? Para ver mesmo aquilo ser acabado, e a agressão com os animais, né? O animal doméstico, de uma maneira geral, que é o animal que você tinha dentro de casa, né? O refém, digamos assim. Né? Essa é a teoria do elo, que tenta relacionar a agressão de uma pessoa com animais e a agressão dessa pessoa com a sociedade humana, né? Bem, a segunda pesquisa foi feita em 1966 por um outro pesquisador que ele pegou 84 prisioneiros que dessa vez não mataram alguém, mas eles praticaram crimes violentos. E também tinha essa parte da agressão contra os animais. E a terceira pesquisa que foi feita foi em 71, que eles pegaram 18 crianças e adolescentes que estavam, tipo, num reformatório, por causa de serem cruéis com animais. E eles tinham em comum a infância deles, que sempre foi uma infância mais traumática, com os pais agressivos, abusivos, às vezes. Uma coisa que eu vejo como pesquisador da área, não do bem-estar animal, né, mas da medicina veterinária legal, que é você entender, e nesse caso tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o perfil do criminoso, né? O que motiva a pessoa a agredir um cachorro, agredir um gato, e porque é o que está dentro de casa, mas agredir uma vaca, um cavalo, agredir o cachorro do vizinho, matar, envenenar, torturar o cachorro do vizinho, da avó, da tia, o cachorro de rua, né? Isso tem a ver com o perfil da pessoa, e não é o perfil social da pessoa, é o perfil criminal, né? E aí a gente tem que considerar o que leva a pessoa a maltratar um cachorro. É uma pessoa louca, é uma pessoa insana, é uma pessoa que rompeu com a realidade e ela não sabe do que ela está fazendo. Ela acha, por exemplo, que o cachorro é Judas ou é o Satanás, e ela entende que o cachorro tem que ser morto, por isso ela rompeu com a realidade, né? Na cabeça dela, ela está fazendo uma coisa boa, porque ela está matando o diabo, ela está matando uma coisa ruim. O cachorro é um monstro, é um demônio. E ela acha que ela está fazendo uma coisa boa, mas ela não está, né? Porque ela não tá no seu estado mental completo. Ou, se não for uma pessoa louca, ela é uma pessoa cruel. Ela mata porque ela é sádica, ela tem o prazer em matar um cachorro, ela acha prazeroso, ela acha divertido, né? Ela tem um prazer momentâneo, porque o prazer, ele nunca é crônico. A gente não tem o mesmo prazer durante o dia inteiro, durante a semana, nem durante o mês. O prazer, ele é imediato. A gente tem que tomar Coca-Cola agora, e tem que tomar amanhã, e tem que tomar depois, para ter aquele prazer na hora, né? Não só o alimento, mas a agressão. Quem agride é porque ele gosta, ele sente prazer em ver, né, a vítima, humana ou não, subjugada, ela inferiorizada. E aí ela faz isso porque ela é cruel, ela é uma pessoa cruel, ela se diverte, ela tem esse prazer em maltratar um bicho, né? Então, acredito que também tem que considerar isso. É uma pessoa louca ou é uma pessoa cruel? Esse é a grande pergunta que se faz quando discute criminalística, né? A pessoa responde pelo crime ou ela não responde pelo crime? Né? Bem, esses estudos eles foram feitos todos nos Estados Unidos. Ele só foi vir para o Brasil em 2011, que foi uma pesquisadora que fez com as vítimas dessa vez. Ela não fez com o agressor. Ela ficou em uma delegacia e toda vítima que chegava de abuso, violência,
Ela pegou 100 para fazer essa pesquisa. E a segunda foi só em 2012. Uhum. Ou seja, ontem. É. Né? De 2010 para cá, muita coisa na tecnologia mudou, muita coisa no iPhone mudou, mas a mente, a cultura não teve uma mudança tão significativa. 2011 é ontem, né? Vamos combinar. Que bom que teve essa iniciativa e que sempre tem pesquisas sendo feitas, mas eu acho que é um pouquinho tardio, né? Sim, comparado aos Estados Unidos, deu uma boa diferença. É por isso que muita coisa do que se fala na psiquiatria, na medicina forense, na questão investigativa e criminal, é muita coisa baseada no FBI ou então na CIA, porque eles que estudam a mente do criminoso há muito tempo. Né? Quando a gente pega serial killer, quando a gente pega o tal do psicopata, quando a gente fala de agressão doméstica, violência doméstica, no Brasil ainda era pelo menos, né? Era muito aceito, era muito normal. O americano, a cultura americana já vinha há muito tempo pesquisando isso, né? Visando traçar exatamente o perfil da pessoa. E por que é importante você entender qual que é o perfil de uma pessoa que abusa de um animal? Para prevenir esses futuros abusos também, por causa que, como por exemplo na teoria do elo, quando em uma casa que é agressão, todos os membros daquela casa que não são o agressor são possíveis vítimas. Na minha pesquisa, eu ouvi uma frase que era que tanto a violência pode começar tanto com um animal como com uma pessoa. E quando a pessoa ela é agredida, abusada, ela se torna o sentinela pro cachorro, pro animal. Normalmente é o cachorro. Uhum. E vice-versa. Quando o animal é agredido, a pessoa também se sente acuada. Uhum. E tem uma coisa legal aí da gente comentar, a situação não é legal, mas entender que isso acontece é fundamental, né? Que são os tipos de violência. Quando a gente fala em violência, certamente o que mais vem na cabeça e o mais claro, o mais óbvio é a violência física, que é o estupro, é espancar, é bater. Mas a gente tem que lembrar que existem outros tipos de violência, né? A violência da ameaça, a violência da humilhação. E no meu entendimento, porque é o que a gente vê, é o que a gente presencia, é o que a gente ouve falar da sociedade, né? Quando a sociedade dá um feedback do comportamento do brasileiro, é o que a gente acaba vendo. A mulher, ela é sempre vítima de algum tipo de violência, que não é necessariamente, obrigatoriamente, a violência física, mas é a violência patrimonial, né? Hoje em dia, atualmente, até não é uma coisa assim de ontem, é uma coisa das últimas décadas, mas ainda é atual, ainda é recente, né? A mulher, ela está tendo autonomia para trabalhar, para sair de casa, para gerenciar o dinheiro, para gerenciar a família, para ter uma carreira, o que não era visto com tanta frequência nas gerações anteriores. E aí a família, e não só o homem, começa a ficar em evidência. E aí os problemas começam a aparecer, né? O que a gente tinha comentado também, que tá longe de ter sido uma coisa boa, não teve nenhum tipo de vantagem a pandemia que passamos nos últimos anos aí, né? Mas a pandemia acabou deixando acabou tirando debaixo do tapete alguns problemas. E isso, de certa forma, a gente consegue evoluir a partir dessa análise, que era a violência que a mulher, que a criança e que o cachorro, o gato, sofria em casa devido ao isolamento, né? Uhum. A criança deixou de sair, a mulher deixou de sair, o homem deixou de sair. E aí o estresse, a ansiedade, o alcoolismo, a pobreza, a insegurança, tudo isso fomentou ainda mais a violência, né? E se uma criança que ela já ia para a escola todo dia, ela já interagia com outras crianças, ela tinha professor ali todo dia vendo ela, já não tinha a coragem, muitas vezes, de denunciar um crime ou uma violência. Imagina uma criança confinada com o seu agressor todos os dias. O que vale para uma mulher, vale para um cachorro, né? Algumas pessoas acabam dizendo que eu prefiro o cachorro do que a pessoa, eu prefiro o gato do que a criança. Vítima é vítima, né? A mulher, ela está aprisionada da mesma forma que o cachorro. A mulher, a criança, o filho,
o pai ou a mãe que também sofre violência em casa, eles não vão falar pela mesma razão. Eles têm medo. O homem, ele ameaça. É difícil, o homem está sempre como vilão. Os homens nem sempre são os vilões da família. A gente também não pode marginalizar e criminalizar o homem como se ele fosse o pecador. Mas é o mais comum. Mas é o mais comum. É o perfil da pessoa violenta, ainda é o homem adulto, né? E a pandemia acabou fazendo isso, né? Acabou mostrando pra gente que a violência, ela existe. E tem uma coisa também que a gente percebe na sociedade, que é, eu já tenho os meus problemas, eu não quero me envolver com o problema de outras pessoas, que era aquilo de briga de marido e mulher, não se mete a colher. E na verdade você mete a colher, né? Porque não é um problema do marido e da mulher, não é um problema conjugal, não é um problema afetivo, é um problema de violência. Né? Casais, de uma maneira geral, tem criança, tem filho, tem mais pessoas em casa. Então deixa de ser um problema de dinheiro. Porque você gastou, porque você comprou, você fez isso. Não, é um problema de agressão mesmo, né? E uma criança vendo aquilo, a gente considera que a criança, ela aprende, ela tem comportamento que é adquirido. Ela vê o adulto como exemplo e ela entende que o que o adulto faz, ela pode fazer. Porque ela é um espelho, ela é um reflexo do que ela está vendo. E aí, além de você cometer um crime, você ainda ensina o seu filho que está tudo bem, resolver as coisas na pancadaria, na força, né? Que o cachorro tem que apanhar para poder dormir, para poder comer, né? Isso linka até com o ciclo da violência, né? Que quando a pessoa é agredida, normalmente o comum é ela virar um agressor no futuro, que é mais complicado. E o que faz considerando isso? O que você acha? Eu mudando aqui já o entrevistador. Vitória, qual a sua opinião sobre? Vamos lá. Eu acho bem complicado, na verdade. Por causa que eu acredito no ciclo da violência. Porque é um fato. Mas eu acredito nas exceções. Eu acredito que existem muitas exceções. Mas eu acredito que, provavelmente muitos agressores já foram agredidos antes ou visualizaram. Igual o estudo que eles fizeram com os adolescentes, não necessariamente eles eram agredidos, mas se eles vissem agressão, eles já iam reproduzir. Ele vivenciou aquilo, né? Ele aprendeu, e é uma coisa que, no meu entendimento, é mais ou menos o que acontece. Que você aprende que as coisas são resolvidas na força, no grito, na ameaça, né? No dinheiro. Porque a gente ainda vive numa sociedade que o poder está atrelado ao dinheiro. Então, quem que é uma pessoa poderosa? Não é a pessoa mais popular, não é o chefe da rua. É a pessoa que tem mais dinheiro. É o dono, é o chefe, né? É o mais rico, é o empresário. Enfim, é a pessoa que se destaca, é o que tem dinheiro. Então, a gente aprende a ser submisso a pessoas que têm dinheiro. A pessoas que têm poder, a pessoas que falam mais alto, a pessoas que são mais barraqueiras, que a gente tenta evitar o atrito, né? E essas pessoas não, elas querem o caos, e a gente só quer a paz. E, enfim, a sociedade é esse misto também, essa misoginia de comportamentos, né? E no meio disso tudo tem os animais domésticos, né? Eles ficam ali no... O que ele vai fazer para se defender? Ele vai fugir? Se latir pode até piorar. Vai piorar, eu acho, né? Porque se ele late por defesa, ou porque, poxa, é um cachorro, né? A gente sempre fala, a gente sempre ouve, na verdade. Meu cachorro late, o meu gato fica meando o dia inteiro. Que bom. Está comum. Espera-se de um cachorro que ele lata todo dia. Espera-se de um gato que ele mie todo dia. A partir do momento que seu cachorro começar a mugir ou começar a falar e ele senta no sofá e pega o controle remoto, aí você tem um problema. Aí você vai atrás da força policial, você liga para um padre, você chama o vizinho, liga para sua mãe. Aí nós temos uma coisa quase que intratável. Mas o cachorro latir, não tem um cachorro. Né? A gente tem liberdade hoje de poder falar: eu não gosto de cachorro, não quero ter um cachorro. Eu não gosto de gato, eu não vou ter um gato. Eu não gosto de bicho, eu não vou ter um bicho. Mas se você cede e aceita, entende que o animal tem um comportamento dele, né? E tá tudo bem, ele tem que ter o comportamento dele. Dentro da espécie canina,
Você concorda comigo que historicamente tem uma série de raças? E aí, a princípio, se você quer um animal de raça, você escolhe a raça que se adequa melhor à sua rotina. Um cachorro pequeno, um cachorro de apartamento. Ou então não, eu moro numa chácara, eu tenho uma empresa, eu tenho um sítio. Eu quero um cachorro agressivo, porque eu quero um cachorro de guarda. Eu não quero um cachorro para ficar comigo, eu quero um cachorro para vigilância. Escolhe o perfil de cachorro que você quer. Eu não tenho tempo para ir passear. Tem um gato, tem um passarinho, tem um peixe. Compra uma pelúcia. A pelúcia, ela vai estar lá todo dia para você. Não vai latir, não vai fazer nada. Não vai roer seu sapato, não vai pedir atenção. Você chega, ela tá lá te olhando, entendeu? Só tem vantagem. Não tem desvantagem nenhuma. Tem um brinquedo, tem um ursinho de pelúcia, né? Isso pode parecer ironia, pode parecer deboche, mas na verdade não é. Sempre pense antes de ter um filho e sempre pense antes de ter um cachorro. Esse cachorro, esse filho, ele não vai morrer com 1 ano. Não quero que ele morra com 1 ano. Ele não vai morrer com 5 anos. Ele vai ter uma sobrevida. E se eu não tenho condição de dar qualidade de vida, eu não vou ter. Entendeu? E entra na consciência da pessoa. Ela quer um cachorro para quê? Você já parou para pensar? Que geralmente, e aí pode ser um pouquinho polêmico, mas é a minha opinião, é a minha vivência como um profissional da área. Quando você é uma pessoa carente de atenção e de afeto, geralmente você vai comprar ou vai ganhar um cachorro. Não é isso? Porque não necessariamente e quase nunca você quer ter um cachorro para fazer ele feliz. Né? Você quer um cachorro para você ser feliz, para você ter uma companhia, para você ter alguém para chegar em casa e falar: nossa, mano, você é incrível, meus parabéns, muito obrigado. É a mesma coisa com o namorado e uma namorada. Você já parou para pensar? Que eu não quero namorar para fazer uma pessoa feliz. Você quer namorar porque você quer ser feliz. Não é isso? E a questão do cachorro e do gato é essa. Eu quero um cachorro. Eu quero um cachorro. Eu não estou muito preocupado se o cachorro quer morar comigo. Se o cachorro ele quer ver televisão até 11 horas da noite. Se o cachorro quer dormir no ar-condicionado. Geralmente, não é essa a preocupação. É querer suprir uma carência, uma ausência de alguma coisa. Né? De certa forma, está tudo bem. Não estou dizendo que não tenha cachorro, não tenha gato, não tenha planta. A gente tem que buscar ser feliz, mas entender que o cachorro, o gato, o cavalo, o porco, ele é senciente. Né? Não é o que os meus pais faziam quando eu era criança, os meus avós faziam, que é colocar comida, colocar água e limpar o cocô. Que era obrigação. Que o cachorro comia, fazia cocô e dormia. Comia, fazia cocô e dormia. Não, tem sentimento, tem emoção, tem estresse, tem depressão. E tudo isso tem que ser levado em conta. Né? Dependendo do cachorro, pode até ter com traumas. Os tipos de violência, né? Tanto sexual quanto abuso. Uma coisa também que a gente vê muito é aquela pessoa, aquele cachorro que é resgatado. E por que ele é estressado? Por que ele se sente acuado? Porque todo dia o tutor chegava em casa e gritava com o cachorro, ameaçava o cachorro olhava para a pessoa já agredia, já gritava, já expulsava, colocava o cachorro para fora, deixava o cachorro passar frio, passar sede, passar fome. É claro que quando você resgata ele e leva ele para um ambiente melhor, é claro que ele vai estar estressado, é claro que ele vai estar com medo, né? E é uma análise, uma reflexão que eu faço comigo. Quanto tempo demora para a gente se estressar? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Então não é um final de semana, não é um feriado que você vai aliviar o estresse de 10 anos de empresa, de 5 anos de empresa, de 1 ano de relacionamento. A mesma coisa que o cachorro. Eu tirei ele daquela situação e coloquei ele num contexto familiar melhor. Mas não vai ser numa semana, não vai ser num mês que, nossa, ele vai estar lá, plena gratidão. Não. Cachorro e gato tem trauma também, né? E trauma, todo mundo sabe, todo mundo já foi traumatizado e sabe que não é uma coisa assim, né? Não é liga e desliga, né? Tem que trabalhar aquilo, né? Tem um time certo. Tem um time necessário, né? Para voltar um pouquinho pro assunto, tem muitas mulheres que sofrem essa agressão
que não tem coragem de sair da casa ou tem uma aflição por causa do animal mesmo, uma preocupação com o animal de estimação que pode vir a ser a próxima vítima se ela sair. Que muitas vezes o agressor até ameaça elas. Para a gente, vendo de fora, quando a gente não está envolvido naquele caso, naquela família, naquele núcleo, parece uma coisa muito fácil, né? Quando você vê, você ouve falar, a fulana, ela é agredida, ela é violentada, ela é ameaçada, o marido dela é abusador, o marido dela é sádico. A gente pensa que é muito fácil, é só se separar. Poxa, mas ele bate no meu filho. Pega seu filho e sai de casa. Mas ele bate no cachorro. Pega o cachorro e sai de casa. Não é assim que as coisas funcionam, né? Porque você está falando de pessoas que são, como você comentou, vulneráveis, né? E se a mulher não tiver uma profissão? E se ela não tiver uma fonte de renda? E se a família não mora perto? E se a família, por uma questão de machismo, de preconceito, de intolerância, não aceitar a filha de volta para casa? Onde ela vai? Ela vai fazer igual num desenho? Ela vai para uma vila, para uma floresta e vai construir uma casa e vai ser feliz? Não dá, né? Ela não quer se desfazer da família, ela acha que o agressor ele tem cura, que ele vai melhorar, que é só uma fase. Ela quer que o filho cresça com o pai, ela quer que tenha a presença do pai, ela ama o marido dela, né, na maioria das vezes. Ela não quer romper o núcleo familiar dela, então sair da violência não é uma coisa fácil. Pra gente é muito fácil, é fácil falar para outra pessoa, é só um casamento, você não nasceu casada com ele, você não nasceu grudada, você não precisa dele. Mas a gente sabe que quando fala de amor, quando fala de afeto, de a carência, romper um laço não é tão fácil, né? Mesmo que tenha violência, que tenha o abuso, que tenha a agressão. Então, Comentando um negócio interessante que eu pensei quando eu tava montando o que eu ia falar pra você, era como que as pessoas que trabalham com isso, né, fazendo essas intervenções, lidam psicologicamente com isso. Lidar com violência é desconfortável, né? É desagradável. E o profissional veterinário, eu sou professor e eu sempre falo isso para os alunos, né? Você vai atender muito animal que é vítima de violência. Você vai atender pacientes que estão machucados, traumatizados. E nem sempre, eu não estou falando da violência, da agressão. Estou falando que você vai atender paciente que está no estado terminal, um paciente oncológico, um paciente traumatizado, um paciente com politraumatismo. Ele foi acidentado, ele foi atropelado, ele foi mutilado e isso gera um estresse muito grande, né? Porque o veterinário nem sempre ele vai conseguir interceder clinicamente ou cirurgicamente naquele caso, né? Tem casos que não tem tratamento, não tem cura. E a violência pode ser um caso desse, né? E aí entra naquela questão. Eu sou um simples veterinário. Eu vou denunciar? Eu não vou denunciar? Eu vou estender um braço para aquela pessoa? Eu não vou deixar aquela pessoa sair da minha clínica, porque eu não vou deixar ela voltar para casa dela. Eu não vou deixar o cachorro voltar para casa dela. A gente acaba se sentindo muito impotente, né? Outra coisa importante sobre isso. Nem sempre, e quase nunca, na verdade, também, as pessoas sabem para quem ligar. Então, eu resgatei o cachorro foi levado até mim, uma pessoa agredida foi até minha clínica, eu constatei que ela está agredida, que ela foi violentada. O que eu faço? Eu ligo para o hospital? Eu ligo para a ambulância? Eu ligo para a polícia? Eu ligo para minha mãe? Eu ligo para ninguém? Eu falo, senta aqui, toma uma água. Meu Deus, socorro, vai embora. O que a gente faz? Tem o Disque 181, que ele serve para violência em geral. É um disque de denúncia, que qualquer tipo de violência você pode denunciar lá. E eles têm o site, que é www.181, que no site eles podem, a pessoa que vai denunciar, pode anexar até imagens que fica mais claro para as pessoas analisarem e colocar para preocupação. É para preocupação, tempo que eles vão levar para responder essa ocorrência. Você acha, e também é mais uma pergunta minha, que a gente tem que conversar sobre violência? Sim. Como a gente diz muito em aula, o óbvio também tem que ser dito.
E mesmo que seja um assunto mais polêmico, tem que ser conversado e tratado em sala, principalmente. Eu acho que tem que ser tratado em sala, quando é pertinente, mas também tratado pela sociedade. Porque, agora falando da nossa realidade, né? E não fazendo um panorama mundial, mas fazendo um panorama, assim, uma análise da nossa sociedade. Brasileiro não fala de estupro, porque é um tema polêmico. E realmente não é um assunto confortável, não é um assunto agradável. Mas a gente tem que falar porque como que eu vou combater e como que eu vou ensinar uma pessoa a não praticar aquilo ou ser contra aquilo se eu não comento? Brasileiro não fala de suicídio. Porque, meu Deus, você não pode falar porque você estimula, porque você apoia, porque você incentiva. Mas quantas pessoas não estão passando por isso agora e não tem uma fonte segura para ouvir, não tem um psicólogo falando, não tem um parente falando, não tem um professor falando para ajudar. Entendeu? Então, um outro tabu é o suicídio. O estupro, o suicídio, o feminicídio. Você não fala de agressão dentro de casa, porque é um grande tabu, né? Como que se aborda isso com o pai? Como que se aborda isso com a mãe? Como que o pai ou a mãe vai abordar isso com a criança? Né? Maus tratos, outra coisa. A gente não fala, não é um assunto, não é um tema que se discute no dia a dia, embora devesse. Mais uma vez, eu não consigo coibir, eu não consigo prevenir, eu não consigo minimizar essas ocorrências se eu não discuto. Né? Porque como que eu vou falar com uma mulher que foi violentada, com um homem que foi violentado? Como que eu vou falar com um tutor que o cachorro está sendo maltratado? Como que a gente supera? Como que a gente evolui se eu não consigo lidar de uma maneira franca e sincera? Né? Esse tipo de assunto não é um assunto de bar, meu entendimento. Não é um assunto vulgar, não é um assunto para você rir, debochar, ironizar, tratar de uma maneira leviana. Não é isso. Mas é um assunto que, no meu ponto de vista, tinha que estar inserido num contexto familiar. Né? É uma conversa que você tem que ter com seu pai, com sua mãe, que você tem que ter com seu filho, que você tem que ter com seu irmão, que você tem que ter com o seu líder. Numa sala de aula tem que gerar debate, né? Porque aí você falou, o óbvio, ele tem que ser dito, né? Você tem sim que falar para as pessoas que não pode bater no cachorro, porque tem pessoas que batem no cachorro porque elas acham que é o certo, porque elas aprenderam dessa forma, porque elas ouviram falar que para o cachorro fazer xixi, para o gato fazer xixi no lugar certo, para o cavalo ser domado, para a vaca obedecer o comando, ela tem que sofrer, ela tem que apanhar. E não, nenhum animal, nenhuma criança, nenhuma pessoa tem que sofrer ou tem que ter um prejuízo físico para entender alguma coisa. Tem um reforço positivo, tem a educação, tem a cultura envolvida nisso, né? E é uma coisa que tem que ser exaustivamente comentada. Né? Não só profissionalmente falando, porque violência não é um problema profissional, não é um problema da profissão do médico veterinário. A violência, a teoria do elo, o abuso e tudo que a gente tem falado até agora é um problema social. Né? E o médico veterinário também tem uma responsabilidade, uma responsabilidade, assim, a gente tem uma responsabilidade social. Né? A gente quer propiciar, oferecer o bem-estar para o animal, mas a gente quer que a sociedade evolua. Se o humano não evolui, se o humano não muda a mentalidade, o animal vai deixar de sofrer? Não. As outras gerações vão ser diferentes? Não vão. Se tudo continua sendo um tabu, continua sendo um problema, quando a gente vai normalizar isso? Quando que o político, quando que a sociedade vai entender que isso é uma demanda, que tem que ter uma lei, tem que ter uma repressão para cima disso? A gente não fala. Como que a gente luta por um Brasil melhor se a gente não faz nada? Né? Eu não terceirizo a responsabilidade do Brasil, da cultura ou da economia nas costas do político. Porque eu sei que eu tenho que estar fazendo a minha parte. Ele toma muito mais decisão que eu. Mas quem que tem que ser honesto, justo, leal, correto, verdadeiro e etc. sou eu. Né? Não é, ninguém responde por mim nesse aspecto. Isso, na minha visão, tem a ver com violência. Né? Eu não vou cobrar de você se eu vou lá e pratico isso. Né? Torna até um pouco hipócrita. É a roupinha da hipocrisia. Que geralmente a gente veste para sair de casa.
né? E não temos mudança, não se tem evolução, não se tem melhora na qualidade de vida, sendo hipócrita, né? Torcendo para melhorar a sociedade e não fazer nada, né? O problema da humanidade é exatamente o não fazer nada, né? Quando você é ativista, quando você luta por uma causa, quando você defende uma bandeira, você está fazendo mudança, você está fazendo a diferença. Você está fazendo uma coisa que eu acho muito importante, que é a conscientização. Quando você é um ativista animal, quando você é vegetariano, quando você é vegano, quando você ajuda uma ONG, quando você consegue ração para ajudar um cachorro, você não está mudando a realidade do mundo. E você nunca vai mudar a realidade do mundo. Nunca na história da humanidade uma única pessoa ou um grupo de pessoas mudou o mundo, mudou a dinâmica humana, a dinâmica social. Mas a gente está mudando a nossa realidade. E eu estou mostrando para as pessoas como que se cria um cachorro, como que se cria um filho, como que se respeita uma mulher. E isso vai transformar o mundo, né? Porque você vai aprender comigo, outra pessoa aprende com você, outra pessoa aprende com ela. E aí a gente tem uma mudança genuína. Faz né? um ciclo novo. Faz um ciclo novo. Olha que bonito, né? Se for possível, o ciclo a gente vai encerrando. Encerra esse ciclo, termina o que a gente comentou. Os animais, eles nunca foram valorizados na história da humanidade. E isso faz parte da nossa história. A nossa história, ela foi baseada nesse sentido, né? Da exploração, do abuso, da conquista, da subjugação. Isso a gente não vai mudar. A história, o trajeto humano, a gente não muda. Mas a gente encerra isso daí. A gente consegue olhar para trás e aprender com aqueles erros, né? De, poxa, eu nunca maltratei um cachorro, mas o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, o meu antepassado, os meus ancestrais, eles tinham uma relação diferente. Acabou. Não precisa mais ser dessa forma. Não tem mais que ser dessa forma, né? E a violência é só um detalhe, assim, é só uma sombra do que a sociedade tem que mudar, né? De princípio, de ideologia, de liberdade, de escolha, enfim, de uma série de coisas também, de respeito, né, de empatia. A violência é um cobertor que a gente está usando ali, né? Isso linka muito com a saúde única também, que é a saúde humana, animal e ambiental. Porque se o ambiente familiar não tá bom, não vai gerar o estresse que você falou, que vai desencadear em alguma coisa. É a tal da saúde única, né? Ou saúde universal, enfim, é exatamente isso, né? Se a pessoa ela tem problema, resumidamente, que é inclusive o que eu falo em aula, se a pessoa ela não é bem resolvida, ela não vai ser feliz. E uma pessoa que não é bem resolvida, ela não vai cuidar da saúde dela. Uma pessoa que não é bem resolvida, ela não está preocupada com o meio ambiente. E uma pessoa que não é bem resolvida, ela não vai cuidar bem do cachorro. Entendeu? Então, tem a ver. Tem a ver com a questão de doença, né? A minha doença vai para o cachorro, a doença do cachorro vem para mim. Tem aquelas doenças zoonóticas de caráter epidemiológico, mas até doenças zoonóticas, né, das zoonoses. Tinha me fugido dessa palavra que é tão importante para a gente hoje em dia, né? Que é aquela doença que ela passa de uma espécie para outra. Se o cachorro não está bem, ele pode passar uma doença para mim. Se eu não estou bem, se eu não me cuido, se eu não me previno de doença, se eu não tenho uma boa alimentação, se eu não tenho uma boa higiene, se a minha casa é suja, se a minha casa é bagunçada, se o meu quintal é abandonado, se eu tenho muito mato, se eu tenho entulho, é claro que eu vou ter uma série de possíveis contaminantes ali, né? Micro-organismos ali, pragas ali, e a gente vai ter a grande veiculação de doença. E as doenças, elas não existem só no hospedeiro, na pessoa, no cachorro e no cavalo. Não. Doenças também existem na natureza, no meio ambiente, na água, no ar, na terra, né, no solo, na matéria orgânica, na matéria inorgânica. Por isso que é tão importante, né? Ter higiene, ter condições saudáveis dentro de casa. Para você, para sua família, para os seus animais domésticos e também a questão ambiental. Essa é a tal da saúde pública, né?
Saúde mental também faz parte da saúde única, né? É aquilo que eu falei da pessoa ser bem resolvida, ser feliz, né? Se ela não está feliz por qualquer razão, patológica ou não, ela vai desencadear uma série de problemas, né? E problema nem sempre para ela, né? Quem é casado, quem tem filho, mora com o pai, o seu problema vai afetar o problema das outras pessoas. Afeta o ambiente. Afeta a energia ambiental, né? Seja energia de poluição, energia holística, energia sobrenatural, digamos assim, né? Só para finalizar, como que as pessoas que estão assistindo esse podcast podem fazer para ajudar essas pessoas ou agir nessas situações? Eu acho também que a gente é muito além da empatia, de se colocar no lugar da pessoa ou até do cachorro que é maltratado, né? Mas é você ter não a compaixão, mas ser útil, né? Como que eu, como pessoa, como cidadão, como veterinário, como, né, brasileiro, como que eu posso ajudar outras pessoas? Como que eu posso ajudar a violência? O caso, assim, o ato mais simples é a denúncia, né? Se eu não denuncio, a violência não vai acabar. Se eu não denuncio, se eu não tenho coragem de ir lá e relatar um caso de agressão, como que a polícia vai saber? Como que a sociedade vai saber? Eu estou sendo conivente, eu estou sendo cúmplice daquilo, né? Então a denúncia é a forma mais fácil de você conseguir ajudar uma pessoa, né? E também outro ponto, outra maneira de ajudar é o que a gente está fazendo aqui, que é levar informação, que é levar conhecimento, né? É levar de fato mostrar esses problemas, escancarar esses problemas para as pessoas. A violência, ela existe e ela tem que ser combatida. Ela não pode ser normalizada, ela não pode ser ocultada, né? A gente está aqui exatamente para mexer na ferida da sociedade. A violência, a homofobia, o racismo, a xenofobia, a intolerância religiosa, tudo isso tem que ser falado. Não dá para ser tratado num almoço ou num programa de TV de uma maneira jacosa. Não, a gente está aqui para dizer: respeita, aceita, é assim que as coisas são. Melhora, evolua. Eu acho que são exemplos, né, práticos do que a gente pode fazer. E sair da nossa zona de conforto. Se a vizinha apanha, a mãe apanha, uma conhecida apanha, isso é responsabilidade sua, né? O brasileiro, ao invés de usar a roupinha da hipocrisia, tinha que usar a roupinha da responsabilidade social. Eu sempre falo isso. Se tem mendigo na rua, se tem cachorro passando fome e tem gente apanhando, é culpa nossa também. Que a nossa sociedade tolera, aceita, incentiva esse tipo de coisa, né? Então já passou da hora, mas como a gente não muda o que já foi feito, então está na hora da gente começar a repensar, né, a nossa ideologia com os animais. Já passou do tempo, assim, né? O planeta exige uma nova mudança, um novo pensamento. Estamos aqui para isso. Cutucar as feridas. É isso? É isso. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.